A paz do Senhor, meus amados irmãos do curso Imersão Ministerial. Gente, nós tivemos uma semana tranquila, não mandei conteúdo, porque muitos alunos chegou até mim e falaram assim: Gessé, tá muito conteúdo e meu tempo tá corrido e eu não tô conseguindo acompanhar, dá um tempo para eu colocar as coisas em ordem. Eu esperei, deu uma lacuna de uma semana para todo mundo colocar os seus exercícios em ordem. Então, nós vamos voltar a partir de hoje agora com as nossas atividades e com as nossas aulas, viu? E a aula de hoje é a importância da homilética. Nós aprendemos qual foi a importância da hermenêutica. Nós vamos aprender ainda muito mais sobre hermenêutica, mas agora nós vamos falar um pouco da homilética. Nós vamos falar um pouco da homilética, mas essa aula vai ser fragmentada em várias outras partes. Porque a homilética, ela é abrangente dentro da teologia. Então nós vamos aprender muito ainda sobre homilética e sobre hermenêutica, que são as duas matérias teológicas que andam muito juntas. E aqui eu quero ensinar para vocês a importância da homilética. Amados irmãos, a matéria da teologia homilética, ela é uma matéria derivada de outra matéria que já existe. Nós vamos aprender que homilética, ela começa dentro de duas palavras, que é a retórica e a oratória. E o que seria retórica e oratória? Oratória, ela primeiro foi feita a retórica. Depois da retórica foi feita a oratória pelos romanos. E aqui nasceu a arte de falar ao público. Oratória não é nada mais, nada menos do que a arte de falar ao público. O que seria um método de discurso. Então nós temos aqui a arte de se falar ao público, porque para falar ao público, com certeza não é da forma que pensamos, de qualquer forma. Tem que ter postura, tem que ter as palavras corretas e tem que ter uma forma de pensamento, porque muitas das vezes aquilo que eu penso não é aquilo que eu transmito. E é aqui que eu aprendo, dentro da oratória, a arte de falar, o que seja entendível ao público, aquilo que alguém consegue absorver, aquilo que alguém consegue entender. Então, do latim, a palavra vem em argumentar, discursar e convencer. Por quê? Porque eu vou saber argumentar do que eu estou falando, eu vou ter argumentos, eu vou conseguir discursar, eu vou conseguir ensinar, eu vou conseguir falar àqueles que me ouvem e vou conseguir convencê-los do que o meu argumento é correto. Por mais que existam pessoas que são bajuladores, eles têm essa arte aqui para convencer. Mas aí a teologia, ela cria uma matéria que sai de dentro da matéria do português. Qual é ela? Homilética. E o que seria a homilética? A homilética é a arte de falar ao público cristão ou religioso. Olha que coisa boa. Se muitas pessoas têm a oratória é a arte de falar ao público comum. E essas pessoas que falam ao público comum, elas podem inventar o seu argumento para discursar e convencer alguém de algo. Mas quando se trata da homilética, isso aqui é a arte de falar ao público cristão. Eu não tenho como argumentar uma mentira. É por isso que a homilética, ela é voltada para o religioso. Porque quando se trata de argumentar, discursar e convencer, eu já estou falando da palavra. E a palavra, ela é verdadeira. Automaticamente, não teria como a oratória ser a matéria teológica pelo fato de que é a arte de falar ao público comum. Então eles criaram a homilética, que é a arte de falar ao público cristão ou religioso. E olha só, essa arte, ela se difunde em duas partes. A arte de elaborar, você vai criar primeiro o que vai ser falado e apresentar os seus sermões. É o mesmo que um trabalho de escola. Você primeiro cria aquela sua cartolina, você cria o que vai ser dito, você estuda, você se capacita, você treina, aí depois você coloca a sua cartolina lá no mural da escola e aí você apresenta para os seus professores e para os alunos. Só que automaticamente nós pregadores, nós não vamos ter uma cartolina, nós vamos ter a palavra e vamos ter o nosso esboço. Isso, na maioria das vezes, não é visto para aqueles que ouvem. Eles ouvem o que eu estou falando, mas o sermão que eu estou pregando, só eu estou vendo ali o esboço que eu criei. Então, é a arte de elaborar e apresentar sermões. A homilética nos proporciona falar com elegância, desenvoltura
e propriedade. Ô, coisa boa, meu irmão. Olha só, a homilética, ela nos proporciona falar com elegância, desenvoltura e propriedade. O pregador, o pastor de igreja, o missionário, seja qual for a pessoa, ela tem que ter elegância para falar. Ela tem que ter desenvoltura, que é o mesmo que postura. E ela tem que ter propriedade para falar. Porque dentro dessas três coisas aqui, nós vamos ter a nossa homilética aperfeiçoada ao público. Então não tem como eu ser um pregador da palavra, eu ser um arauto da palavra, eu ser um grande estudante da palavra, sendo que eu não consigo desenvolver essa arte aqui, sendo que eu consigo apenas ler, absorver, mas não consigo transmitir. É por isso que entra essa matéria. E aí nós vamos aprender um pouco mais dentro de homilética a elegância, a desenvoltura e a propriedade. Essa matéria ela vai ser desenvolvida em 2 ou 3 partes. Por quê? Porque nós vamos aprender a elaborar sermões. Inclusive eu vou deixar um vídeo aí que eu tenho um canal secundário, que é o canal de pregador para pregador. E eu e o pastor Rodrigo, nós desenvolvemos um método para você criar o seu sermão. E aí eu vou colocar o link desse vídeo aí para você assistir e você vai ver o método de criar sermão. E aí logo em seguida eu vou fazer uma aula ensinando mais aprofundado, porque ela é uma coisa muito rasa. Depois que eu tirar essa aula mais aprofundada de criar sermão, nós vamos ter a nossa apresentação. Eu vou de fato ensinar vocês como se apresentar ao público cristão, a postura que deve ter, o posicionamento. Eu tenho certeza que todo mundo quer aprender essa aula, como que é a dicção, como que é a forma de falar, usar o português correto. Então nós vamos aprender muito ainda dentro de homilética, mas de base nós precisamos aprender a importância da homilética, que é isso. A importância da homilética é nos proporcionar falar com elegância, desenvoltura e propriedade, porque querendo ou não, quem é cristão e que almeja ser um pregador da palavra, um pastor, ele tem que saber falar ao público. Então nós vamos ter uma tarefa dentro disso aqui e eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer com toda sorte de bênção em nome de Jesus.